Estão acontecendo mudanças fundamentais no planeta que a gente conhece, no planeta Terra. E são mudanças tão basilares e tão importantes para o ser humano, que existem pessoas simplesmente perdendo a sua sanidade, as esperanças, existem pessoas perdendo a fé em si mesmas. Nunca na história da Terra nós vimos tantas pessoas sofrendo com coisas que nós nos acostumamos a chamar por depressão, ansiedade, e nunca antes na história deste planeta nós vimos pessoas atentando tanto contra a própria vida. Mas a gente vai falar de um assunto que reverbera em todos nós, que pode estar ao nosso lado mesmo sem a gente perceber, e todo mundo deveria pensar sobre ele neste momento que a gente está vivendo. Essas mudanças humanas que a gente está vivendo estão trazendo para nós a necessidade de que a gente esteja cada vez mais consciente de quem nós realmente somos. Já tem um pouco mais de 20 anos que, pelo menos o Brasil, tem passado por mudanças, por modificações no quesito crenças e o entendimento do que é estar vivo, o entendimento sobre o ser humano. Isso tem passado por várias modificações. Nós vemos tantas lutas sociais, tantas causas, tantas bandeiras, tantas reivindicações, tantas mudanças de paradigmas e, ao mesmo tempo, estamos vendo descobertas científicas maravilhosas, estamos vendo cada vez mais linhas de conhecimento que, como eu disse até no primeiro vídeo, são milenares, mas que agora estão cada vez mais disseminadas e mais aceitas. Tudo isso está acontecendo não é à toa. A gente precisa admitir que existe um universo muito maior que rege, de certa forma, as coisas que a gente vive aqui na vida na Terra. Estamos passando por um movimento que cobra de todas as pessoas um mergulho dentro de si mesmas para o restabelecimento de uma consciência maior. Nós estamos começando a passar por um processo de mudanças energéticas nesse planeta, o que cobra naturalmente que cada um de nós seja tocado, encontre novos paradigmas internos. Não são paradigmas externos, porque os paradigmas externos falam de sociedade e a sociedade é composta por indivíduos e os indivíduos são universos internos imensos. Então todos nós estamos sendo cobrados de uma certa forma a olharmos para dentro e rompermos com paradigmas antigos que não servem mais. Mas nós somos sortudos porque existem várias ferramentas e várias linhas de conhecimento cada vez mais disseminadas para auxiliar a gente a fazer esse processo. Um dos grandes paradigmas que a gente precisa aprender a romper é o paradigma de acreditar que nós somos só isso que a gente vê no espelho. Que a gente é só essa casca e essa roupa que a gente está vestindo no corpo. Quando a gente se apega a essa ideia, a gente acha que a finitude da nossa existência é a justificativa para não buscarmos a nossa melhora contínua, a nossa transformação. Existiram por muito tempo paradigmas que trouxeram para nós o entendimento do que é o ser humano e a gente acredita que eles são imutáveis, são entendimentos tão sólidos sobre o que é o ser humano e a saúde e o corpo físico, que quando a gente se apega a isso e a gente alimenta crenças referentes a isso, a gente não consegue avançar, a gente não consegue evoluir. E toda vez que a gente se depara com novos desafios, novas necessidades de pularmos este obstáculo para sermos novas pessoas, a gente acredita que a gente não é capaz. Então existem muitas pessoas neste momento se sentindo assim. A Terra está movimentando essas energias e nós estamos cada vez mais diante de novos paradigmas, não só coletivos, mas individuais, e as pessoas elas estão tão enraizadas na crença de que elas são isso daqui e que elas não podem mudar isso daqui, que elas se sentem totalmente incapazes. Então nós estamos vendo cada vez mais pessoas desesperadas, cada vez mais pessoas abandonando a sua própria vida, chegando nos consultórios psiquiátricos e utilizando medicações psicotrópicas em excesso, mostrando atestados nos seus trabalhos porque estão simplesmente muito cansadas, estão chegando aos seus limites, elas não estão dando conta da vida terrena. E isso tudo está acontecendo não é porque
nós estamos merecendo sofrer e a infelicidade vai ser a nossa nova realidade e a vida na Terra é uma tragédia só. Não, isso são crenças que nós estamos alimentando em relação, primeiro, a quem nós somos, ao que é viver em sociedade e ao que o nosso país ou o nosso planeta está trazendo para nós. Se nós formos ver, de fato, a história do mundo, se a gente for voltar poucos séculos lá atrás, a gente vai ver realidades sociais tão longe das que a gente vive aqui hoje, que nós deveríamos estar muito orgulhosos do avanço que nós já tivemos em muitos aspectos. É claro que nós ainda não chegamos ao topo da evolução e da mudança de paradigmas que nós precisamos, mas tudo isso é uma construção que nós vamos fazendo ao longo de um tempo. E isso vai acontecendo conforme cada ator, cada indivíduo que faz parte dessa coletividade vai passando pelos seus processos individuais e vai sendo uma pessoa melhor. Quão importante é nós termos consciência de que está na hora da gente dar as mãos não só para aquele que está ao nosso lado, mas em especial para esse que a gente vê quando a gente olha para o espelho. A gente precisa se abraçar, entender que nós temos nossas limitações, mas entender também que nós estamos usando este veículo em prol de um processo de aprendizado e que nós somos muito mais do que isso. Nós já temos muito saber, muitas capacidades, a gente só precisa se recordar disso aqui. Trazer cada vez mais essa sabedoria que a gente já possui, mas a gente esqueceu temporariamente. Quando a gente faz isso, a gente também passa a ver quem está ao nosso lado de forma realista, porque a gente não vai olhar o inimigo, uma pessoa que merece a nossa palavra dura, que merece todo o sofrimento do mundo porque faz isso ou aquilo. A gente vai ver uma pessoa que também está no processo evolutivo dela e que está utilizando aquela casca, aquela roupagem por um propósito maior. E no fim das contas, quando a gente se desfaz de todas essas roupagens e cascas ilusórias com as quais a gente se identifica, a gente vê que é todo mundo uma coisa só. Ou às vezes a gente vê que nós já estivemos no lugar daquele outro que a gente tanto critica. Nós já passamos, nós já calçamos aqueles sapatos e já fizemos o aprendizado que era necessário para estarmos desse outro lado. E por isso nós temos que ter muita compaixão com aquele que ainda está daquele lado, porque ele ainda está fazendo o mesmo aprendizado que talvez você já tenha feito muito tempo atrás. É muito importante, e nós estamos sendo chamados a fazer isso, a nos conectarmos com quem realmente nós somos, não pra gente eliminar a nossa casca, sublimar todas essas coisas e fingir que tá tudo bem. As pessoas têm essa crença, né, de que quando a gente começa a falar de energia, de espiritualidade, de essência, de despertar da consciência, a gente está propondo aniquilar todos os problemas que a gente tem e viver de paz e amor, e não é assim. Muito pelo contrário. Isso significa apenas que nós estaremos mais conscientes de quem nós realmente somos e de qual o propósito de estarmos aqui, na intenção de que a gente dê as mãos para essa personalidade que se manifesta aqui e ajudemos esta personalidade a ir se transformando, porque a gente passa não mais a acreditar que somos isso daqui e não mudaremos nunca isso daqui e morreremos do jeito que nascemos, e passamos a acreditar que tudo é um processo e que nós estamos aqui para realizar este processo e que nós seremos testados diariamente pelas circunstâncias que a gente vive a escolher conscientemente caminhos diferentes. Então, se o tempo todo nós somos levados por inércia a agir, falar ou pensar de uma determinada maneira, como será que eu posso agir, falar e fazer outras coisas diferentes? Como que eu posso ser a minha melhor versão todos os dias quando eu estou passando por aquela situação que eu vejo todos os dias? E eu vou te contar um segredo: quando a gente muda as conexões que a gente faz naquela circunstância, aquela circunstância simplesmente não é mais necessária. A gente rompeu com aquele padrão, cortou o ciclo vicioso e a gente passa a viver novas realidades. Estejamos cientes neste momento do que está sendo cobrado de cada um de nós. Não é um momento para a gente ficar com medo de abandonar tudo aquilo que a gente acreditava que era. Alimentar as crenças de que nós somos incapazes de mudar a realidade. Muito pelo contrário. Tudo isso está acontecendo porque nós estamos sendo chamados
a assumir a melhor versão de nós mesmos. Mas para uns esse processo envolve um pouquinho de dor, porque ele acredita que ele está sendo aniquilado. Isso não é uma verdade, isso é uma ilusão. Ele acredita que ele está perdendo o chão que ele tem. Ele acredita que ele está passando pela pior dor que ele já viu na vida. Nós estamos cada vez mais mergulhando em quem nós realmente somos. E às vezes a gente precisa abrir mão do controle. A gente precisa largar um pouquinho a corda que a gente segura de forma tão firme e permitir a vida fluir como se fosse um rio. A água flui, ela vai nos levando para onde a gente tem que ir, confiantes de que o universo é perfeito, justo, e nós viveremos aquilo que nós necessitamos para sermos melhores. Vamos dar as mãos para nós mesmos, vamos abraçar as nossas imperfeições no entendimento de que elas podem ser transmutadas, só depende do nosso trabalho diário para que isso aconteça. Um beijo.